Bom dia, meninas. Bom dia, prof. Bom dia, prof. Bom dia, Maria. Tudo bem? Tudo bem, você? Também. Bom dia, Ju. Quem que entrou ali agora? Bom dia, prof. Bom dia. Eu quero a Camille. Bom dia, Camille. Camille é com 2 L ou com um só, gente? Com 2, prof. Com 2, né? É, com Y. Eu achei que eu estava escrevendo errado. Mas tá certo, eu coloco sempre com 2. Aí eu estou sempre para perguntar e nunca lembro. Tá, então entrou a Evelyn, a Ana Maria, a Luísa, a Juliana, Gustavo e a Camille. Com quantos vocês estavam na outra aula? Acho que entre 8 e 10, porque algumas pessoas saíram antes. Bom dia, Gabriel. Então, pessoal, hoje eu não vou esperar. Vamos começar, porque a prof já entrou. Bom dia. A prof já entrou atrasadinha aqui, né? E aí nós vamos nos atrasar. Deixa eu fechar aqui. Então, ontem nós estávamos falando sobre as razões, algumas razões especiais, e faltou a gente falar sobre a porcentagem. A prof até deu uma introduçãozinha, mas hoje eu vou terminar de falar sobre ela para depois a gente corrigir as atividades, tá bom? Então, aqui nós temos, já estão me vendo tudo aqui a tela, certinho? Sim, prof. Então, a porcentagem, gente, como a prof falou para vocês ontem, porcentagem ou razão centesimal são aquelas razões cujo nosso consequente, o termo de baixo da razão, é o quê? É o 100. Então, toda vez que nós falarmos de porcentagem, nós também estamos falando de uma razão. Nessa razão, a gente considera uma parte do todo em que esse meu todo está dividido em 100 partes iguais. Por isso que a gente tem isso transformado em porcentagem. E a gente usa o símbolo do porcento para representar esta razão. Da mesma forma que a gente usa lá quando fazia com fração, né? Aí eu trouxe um exercício que dizia assim, que a gente não conseguiu resolver a tempo. Uma televisão que custava R$ 900 teve um aumento de R$ 100. Qual foi o percentual de aumento? A formulazinha para a gente calcular a razão de porcentagem é igual porcentagem, ou seja, o valor percentual, é igual ao valor que eu estou considerando do meu inteiro. Quanto de aumento teve a minha televisão? R$ 100. R$ 100 de quem? R$ 100 em cima de 900, certo? Então, do meu todo. Agora, a gente vai calcular o quê? Vai calcular uma fração equivalente a essa nossa razão, de maneira que o meu denominador se transforme em 100. Então, se vocês observarem aqui, ó, se eu dividir o meu denominador aqui por 9, eu transformo facilmente esse denominador em 100, ó. 900 dividido por 9 dá 100.
Se eu dividir o denominador, no caso, o meu consequente por 9, o que eu tenho que fazer com o meu antecedente? Para que seja equivalente ao que eu fiz, eu tenho que fazer a mesma coisa, dividir ele por 9 também. Então, dividindo 100 por 9, olha lá o que a gente vai conseguir. Vou fazer a continha aqui. 100 por 9, vou pegar 10, dá uma vez, sobra 1 abaixo do 0, dá 1. Sobra 1 novamente. Não dá para dividir, coloco a vírgula, coloco 0. Dá 1, que vai sobrar 1, tenho direito do 0, dá 1, sobra 1, tenho direito do 0, dá 1, sobra 1, coloco 0 e assim por diante. Então, nós vamos conseguir aqui uma dízima periódica. Mas que a gente pode aproximar com 2 casas decimais, que vai ser aproximadamente o quê? 11,11. Agora, eu posso converter isso em porcentagem. Por quê? Porque toda a minha fração que tem denominador 100, no caso, toda a nossa razão que tem consequente igual a 100, pode ser escrito na forma de porcentagem, substituindo isso pelo sinal do porcento. Então, nós copiamos o nosso antecedente, 11,11%. Ou seja, aproximadamente, essa televisão teve um aumento de 11,11%. Ok? Tem uma outra forma de fazer? Tem. O que eu posso fazer para resolver isso? Pegar 100 e dividir por 900. E o resultado dessa divisão, multiplicar por 100. Mas dentro do conceito que a gente está trabalhando aqui, seria mais lógico usar esse processo. Mas aqui também vai dar exatamente a mesma coisa, ó. Corto, fica 1 dividido por 9. 1 dividido por 9 é a mesma coisa que 0,1111 vezes 100, multiplicação por potências de base 10. O que a gente faz? A gente copia o número e desloca a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho na minha potência de base 10. Então, Ô, prof, oi. mas ali que você usou o 9, eu não consegui entender o porquê que você usou especificadamente o 9. Especificamente. Por que você usou o 9? Porque eu queria transformar 900 em 100. Por que eu vou dividir por 9? Porque 900 dividido por 9 dá 100, entendeu? Entendi. Para que eu tenha como denominador o 100, para que eu tenha já direto no meu resultado uma porcentagem, entendeu, Maria? Entendi. Uhum. Então, Tá, agora sim. Agora aqui, ó, multiplicando então por 100, tem 2 zeros, vou deslocar a vírgula, 2 casas para a direita. Fica 11,11%. Então, tem as duas formas para a gente fazer. Mas, no caso, como a gente está usando a razão com o denominador 100, né, com o consequente 100, essa seria aqui a mais próxima daqui, tá bom? Então, calcular a porcentagem é calcular uma razão em que nosso denominador é 100. Por isso, eu organizei a minha fração ali, né, Maria? A minha razão, dividi por 9 para ter esse denominador 100. E como eu dividi no consequente, eu também tenho que dividir o meu antecedente pelo mesmo valor. Senão, não vai continuar sendo equivalente, ok? Então, toda vez que eu quero descobrir a fração, eu tenho que dividir por um número que seja 100. Que eu tenho que dividir por um número que o resultado seja 100. Isso. Ou você divide ou você multiplica. Ah, tá. Tá bom, então. Para chegar no 100, para ficar mais fácil essa conversão para o porcento, para porcentagem. Tá bom? Tá. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2,25avos, e eu quero escrever isso numa razão centesimal, ou seja, uma porcentagem, eu vou ter que fazer o quê aqui, ó? Eu vou ter que transformar esse 25 em 100. Mas eu não divido 25 por alguém para chegar em 100, eu multiplico 25 por 4. Então, se eu fiz 25 vezes 4 é 100, o que eu tenho que fazer no meu antecedente? Tenho que multiplicar por 4 também. 4 vezes 2, 8. Então, 2,25avos é a mesma coisa que 8%. Entendeu, Maria? Sim, prof. Sempre vou procurar um denominador, no caso aqui da razão, um consequente que seja o 100. Ou usar esse processo aqui, ó. Divide o antecedente pelo consequente e multiplica o resultado por 100. Também é válido.
Mas se ele te pedir a fração centesimal que representa, aí você tem que usar o quê? Esse esqueminha que a prof mostrou aqui agora, ok? Então, gente, recordado, né, explicado essa questão da porcentagem que tinha ficado ontem, vamos lá para a nossa correção dos exercícios de hoje. Deixa eu pegar aqui nossa pasta. Opa, é aqui mesmo. Hoje é dia 1, né? Então, nossa terceira aula. Vamos fazer a correção da página 137 e 138. E o primeiro, aqui eu trouxe uma revisãozinha para nós das nossas razões. Então, densidade demográfica, número de habitantes pela área ocupada, escala, comprimento do desenho pelo comprimento real, velocidade média, distância percorrida pelo móvel, né, pelo objeto, dividido pelo tempo que ele gastou para fazer isso. Densidade de um corpo é a massa do corpo pelo volume. E a porcentagem, que é o quê? A quantidade que eu estou considerando no meu inteiro dividido por 100. Lembrando que esse meu inteiro tem que ser sempre dividido em 100 partes iguais, ok? Então, é uma parte de 100, certo? Então, foi sobre isso que a gente falou antes. O quadro ao lado representa a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas separados por cor. Determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verdes de cada um deles. Depois explique com suas palavras o significado de cada uma dessas razões que você obteve. Então, gente, determinar a razão do número de bolinhas azuis para o número de bolinhas verdes. Então, vou fazer uma razão nesse sentido. Então, no Edson ali, primeiro, vou pôr o Edson. O Edson, ele tem 8 bolinhas azuis para quantas bolinhas verdes? 12. Eu posso simplificar isso, que vai ser a mesma coisa. O 8 e o 12 dá para dividir por 4, que vai ser 2 terços. 2 terços significa dizer o quê? Que para cada 2 bolinhas azuis, o nosso amigo Edson tem 3 bolinhas verdes. Poderia ser explicado dessa forma. Ou ainda, nós podemos fazer a divisão de 2 por 3, que vai dar 0,666. Significa dizer o quê? Que para cada bolinha verde que o meu amigo tem, ele tem quanto? Menos que uma bolinha azul, que seria o quê? 0,66, né? 666 infinitamente. Então, para cada bolinha verde, ele tem menos que uma bolinha azul, ok? Eu prefiro a primeira, que para cada 2 bolinhas azuis, ele tem quantas? 3 vermelhas. Então, se ele tiver 4 azuis, quantas vermelhas ele vai ter? 6. Se ele tiver 8 azuis, quantas vermelhas ele vai ter? 12. E assim por diante, tá bom? Então, essa é uma explicação. Agora, vamos ver o Alex. O Alex, ele tem quantas bolinhas azuis? 15. Para quantas verdes? 6. 15 e 6 são divisíveis por 3 ao mesmo tempo. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 6 por 3 é 2. Ou seja, 2,5. O que significa dizer isso? Que para cada 5 bolinhas azuis, o Alex tem o quê? Tem 2 bolinhas verdes. Então, ele tem o dobro e mais um pouco de bolinhas azuis em relação às bolinhas verdes. Essa é uma explicação. Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Sim? Então, vamos lá. O Eduardo. Vou colocar ED. Eduardo. O Eduardo tem 7 bolinhas azuis para quantas verdes? 9. Ou seja, 7 para 9. Vamos dividir aqui. 7 dividido por 9 vai dar uma razão de 0,777. Significa dizer o quê? Que para cada bolinha, para cada 7 bolinhas azuis, o Eduardo tem
9 bolinhas verdes, tá? Para cada 7 azul, ele tem 9 verdes. Então, se ele tiver 14 bolinhas azuis, quantas verdes ele vai ter? 18. Se ele tiver 21 bolinhas azuis, quantas verdes ele vai ter? 3 vezes 9, porque eu aumentei 3 vezes as bolinhas azuis. Então, vai ser 27 bolinhas verdes. E assim por diante, tá bom? E agora o nosso amigo Tiago, que ele tem 16 bolinhas azuis para 10 verdes. Simplificando, o 16 e o 10 são divisíveis por quem ao mesmo tempo? Por 2. Então, quer dizer que a cada 8 bolinhas azuis, o Tiago tem 5 bolinhas verdes. 8 dividido por 5 vai dar 1,6. Isso, 1,6. O que significa isso aqui, gente? Que a gente tem uma razão que representa a quantidade de bolinhas azuis em relação à quantidade de bolinhas verdes. Então, a resposta de vocês seria isso lá, que estas razões representam a quantidade de bolinhas azuis em relação à quantidade de bolinhas verdes. Exatamente isso. Um detalhe bem importante que as razões, elas têm que seguir a ordem que o seu exercício pede. No caso aqui, olha como ele expressou. Determine a razão entre as bolinhas de gudes azuis e as bolinhas verdes. Então, quem é o meu antecedente? As bolinhas azuis. Quem é meu consequente? As bolinhas verdes. A gente sempre respeita a ordem que aparece ali escrito no exercício, tá bom? Por isso... Oi. Igual ali que ali do Edson ali, que você simplificou, né? Para depois você dividir. Igual eu dividi já 8 por 12, mas daí eu não simplifiquei. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo, tipo, eu não simplifiquei. Daí as duas eu errei. Mas você não errou, você foi direto ali na divisão, né? Não tá errado. Mas se eu fosse fazer uma interpretação, aqui, ó, com fração, é mais simples você entender a razão. Porque você sabe, ó, para cada 2 bolinhas azuis, ele tem quantas verdes? Ele tem 3. Então, é uma interpretação mais fácil, entendeu, Maria? Não é que tá errado. Tá certo. Tanto que eu coloquei aqui a razão também na forma decimal, né? Tá bom. Posso passar para o próximo? Pode. Então, exercício 2. Assinale os itens em que as razões apresentadas são inversas. O que são razões inversas? Aquelas que, quando eu multiplico, o resultado é igual a 1, certo? Então, aqui, ó. 5 vezes 9, 45. 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 45, 1. Então, nós temos aqui uma razão inversa. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 7, 14. 20 dividido por 14 não é 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 11, 88. Também 8 dividido por 88 também não é 1. 10 vezes 7, 70. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 70 dá 1. É uma razão inversa. Nesse caso aqui, também é uma razão inversa. Por quê? 3 vezes 16 dá 48. Vou fazer aqui, ó, 48. E 12 vezes 4 também é 48. 48 dividido por 48 é 1. Também é uma razão inversa. Ué, prof, mas você falou que é só inverter ali o antecedente com o consequente, aí 16 e 12 são diferentes de 3 e 4. Mas tem um detalhe. 16, 12 aqui, eu não estou na forma mais simples, ó. O 16 dá para dividir e o 12 dá para dividir ao mesmo tempo por 4. 16 por 4 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Olha lá, é exatamente a inversa. 4 terços e a inversa é 3 quartos. Entenderam? Então, tem que estar sempre ligado nisso. A sua fração tem que estar na forma reduzida, ok? Ó, nesse caso não é inversa. Por quê? 2 vezes 4 dá 8. E 3 vezes 6 é 18. 8 dividido por 18 não dá 1. Então, não é inversa. Calcule a densidade de cada cubo. Densidade de um corpo é igual a massa pelo volume. Então, o que é volume, gente? É o espaço ocupado por um objeto.
Para calcular volume, eu tenho que multiplicar as suas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Nós temos um cubo de PET aqui, no caso de plástico. Então, só que nós não temos o volume dele, nós só temos a medida da sua aresta. Então, o volume desse cubo vai ser 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. O volume do nosso cubo vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. E agora eu vou calcular a nossa densidade do corpo. Vai ser igual a massa, 10,8 gramas, dividido por 8 centímetros cúbicos. Então, a nossa densidade vai ser igual... Vamos lembrar como faz divisão com decimal? 10,8 dividido por 8. O que eu faço? Igualo as casas decimais do dividendo e do divisor, corta a vírgula. Agora, eu vou dividir 108 por 80. Dá uma vez... Sobra 8, aqui 10, fica 2. 28 não dá por 80, então eu faço o quê? Coloco a vírgula, acrescento um zero. 280 por 80 vai dar 3 vezes, que dá 240. Dá 0, 4, 0. Depois que eu coloquei a vírgula no meu quociente, eu tenho direito de um zero. Agora, 400 por 80 é 5, que dá 400, que vai dar 0. Densidade do nosso PET, do nosso cubo de PET, é 1,35 gramas por centímetros cúbicos. Ok? A mesma coisa no gelo. Volume primeiro vai ser igual a quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo. Volume vai ser igual a 8 centímetros cúbicos. Então, a densidade do nosso corpo, aqui, que é o gelo, né, da nossa matéria, vai ser 7,36, que é a massa, gramas, dividido por 8. Então, a nossa densidade do corpo vai ser igual a quanto? 7,36 dividido por 8, igual às casas decimais. Tem quantas casas aqui? 2. Então, eu coloco 2 zeros e corto a vírgula. Quantas vezes 800 cabe no 736? Nenhuma. Então, 0 na chave, vírgula. 0 no dividendo. Agora sim, quantas vezes o 800 cabe no 7.360? Cabe 9 vezes, porque 9 vezes 8 é 72. Então, vai dar aqui 7.200. Dá 0, dá 6, sobra 1, 0. 160 não dá por 800, mas depois que eu coloquei a vírgula, eu tenho direito de um zerinho. Então, agora eu tenho 1.600, desculpa. 1.600 por 800 dá 2 vezes, que dá 1.600 e dá 0. Logo, a densidade do cubo de gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Certo? Conseguirem fazer esse? Sim ou não? Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? O que vocês acham? Quem que vai afundar? Eu acho que o B, por causa... O de PET ou de gelo? Eu acho que o de gelo. Eu acho que é o de gelo. Eu acho que nenhum dos dois. O que vai afundar, gente, num copo de água, vai ser o de PET. Por quê? Porque a densidade dele é maior do que a densidade do cubo de gelo. A densidade, ó, desse aqui, ó, é 1,35. Então, e a densidade da água, uma coisa importante que vocês deveriam ter dado uma pesquisadinha, é que a densidade da água é igual a 1. Como o cubo de PET tem densidade maior que 1, então significa o quê? Que no copo de água lá, ele vai fazer o quê? Vai afundar, tá? Então, a densidade dele é maior que 1, ele afunda na água. Então, a nossa resposta é o cubo de PET. Vou colocar PET aqui, tá? Ok? Pois sua densidade é maior que 1. Então, gente, um corpo, uma matéria só afunda em relação à outra quando ela tiver densidade maior que a dessa outra que vai ser colocada, tá bom?
Por exemplo, por que que o óleo não afunda na água? Porque a densidade, quando você mistura óleo e água, você pode mexer, mexer, mexer. Quando você solta, o que que vai acontecer? Onde que o óleo vai parar? Para onde que o óleo vai? Ele vai subir ou vai descer? A Ana me respondeu isso esses dias. O que que acontece com o óleo? Ele sobe ou ele desce em relação à água? Ele se separa, não se mistura com a água. Tá, ele se separa. Mas para onde que ele vai? Para cima ou para baixo? Ele fica acima da água ou abaixo da água? Para cima da água. Então, por quê? Porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, tá? Por isso que eles não afundam. Agora, se eu jogar uma pedrinha, uma pedra dentro de um copinho de água, o que que vai acontecer? A pedra tem densidade maior do que a da água. Então, ela vai afundar, vai lá para baixo no copinho, tá bom? Então, sempre que falar em relação a isso, quem afunda, quem não afunda, a gente tem que analisar a densidade da substância que nós estamos analisando, ok? Então, vamos lá. Número 4. No Monte de Cerro Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu, extremamente grande, o ELT. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Então, nós temos aqui que o nosso telescópio tem um diâmetro. O que é diâmetro, gente? Diâmetro é a distância de um ponto ao outro numa circunferência, passando pelo seu centro. Então, o diâmetro é essa distância aqui. Então, no nosso telescópio, o diâmetro é 42 metros. Ao ler esse texto, em uma sala de aula, uma professora fez a suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Então, no nosso olho, o diâmetro lá do nosso olho aqui tem quanto? 2,1 centímetros, desculpa. Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, aproximado do olho humano, quem está vindo primeiro? O olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado. Então, observem bem. Qual a razão? Eu vou fazer do olho para o telescópio, certo? Só que para fazer isso, nós vimos que quando eu vou calcular escala, porque isso aqui é uma escala, né? A razão que a gente vai calcular é uma escala, ela tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, nós temos aqui que o olho está em centímetros, 2,1. Mas o nosso telescópio tem 42 metros de diâmetro. Então, eu tenho que transformar esses 42 metros em centímetros. Para transformar 42 metros em centímetros, eu faço o quê? Multiplico por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Então, 42 vezes 100 vai dar 4.200 centímetros. Agora ficou fácil. Então, a nossa razão vai ser o quê? 2,1 para 4.200, ok? Simplificando isso aqui, gente, porque a escala é sempre na forma mais simples possível, 2,1 e 4.200 são divisíveis ao mesmo tempo por 2,1, são múltiplos. 2,1 dividido por 2,1 é igual a 1. 4.200, olha lá, dividido por 2,1, igual às casas decimais, tem uma casa, corto a vírgula e coloco o zero aqui. Agora lá, 42 por 21 dá 2, que dá 0. Abaixo 0, 0. Abaixo 0, 0. Abaixo 0, 0. Nós vamos ter aqui 2.000. Ou seja, a escala, né, entre a razão entre o diâmetro do olho humano e do telescópio ELT é igual a quanto? É de 1 para 2.000. Ou seja, cada centímetro do olho humano, ali suposto pela professora, corresponde a 2.000 centímetros do tamanho do espelho primário do telescópio, ok? Então, vai ficar a nossa razão 1 para 2.000, que é a letra E. Certo? Quem acertou esse? Sim, não? Posso mudar? Eu não acertei. Errei.
Mas eu te expliquei esse, Maria. Então, sim, eu expliquei, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. Me tinha marcado a A, só que daí tá bem errado. Posso mudar? Já Pode. copiaram? Gustavo, entendeu? Sim. Tá. Então vamos lá. Número 5. Faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município relacionando-a com os itens. Para isso, escreva a letra no item correspondente. Então, nós temos aqui Pimenta Bueno, população de 33.822 habitantes e a área ocupada 6.240,9 quilômetros quadrados, aqui na cidade, né? Então, nós temos aqui Figueirão, população 2.920 habitantes e a área ocupada 4.882,9 quilômetros quadrados. Itabaiana, tem 86.967 habitantes e área de 336,7 metros quadrados. São João de Meriti tem população de 458.673 habitantes e uma área de 35,2 metros quadrados. São José tem 209.804 habitantes e uma área de 151,1 quilômetros quadrados. Ele pediu para a gente fazer uma estimativa e determinar a densidade. Então, como que vocês fizeram? Era para fazer uma estimativa. Eu coloquei O ali 5,4 é a letra A. É que vocês já fizeram o cálculo. Ele pedia para fazer a estimativa, mas tudo bem. Então, a nossa resposta aqui, no caso aqui do A, o A vai ser o quê? 33.822 dividido por quanto? 6.240,9. Então, essa densidade demográfica aqui vai dar aproximadamente 5,4 habitantes por quilômetro quadrado, certo? O B, qual que é o nosso B? Aqui, Figueirão, vai ser 2.928 dividido por 4.882,9, que vai dar, a letra B vai ser 0,6 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Vou pôr só a resposta aqui, mas vocês entenderam o que tem que fazer, né? Dividir a população pela área. Então, nós vamos ter aqui, ó, vai ficar a letra A, depois nós vamos ter aqui a letra D, o C, nós vamos ter o E E o B. e o B. Exatamente isso. Como que eu descubro? Fazendo a divisão da população pela área ocupada por essa população, ok? Eu fiz exatamente igualzinho, prof. Muito bem, meu amor. Parabéns. Galerinha, tarefinha para amanhã, página 140 e 141. Vou deixar vocês descansarem um minutinho, porque já está quase voltando o nosso intervalo, eu nem percebi. Gente, beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Até, prof. Até. Tchau, prof. Tchau.